Uma teoria bombástica veio à tona esses dias na internet sobre a ZX Etsumei, cara, ou Antilles, né, pra quem quiser chamar de Antilles. A gente sabe que tudo que aconteceu com ela nesse último volume foi algo pesado, né? Ela foi basicamente presa pelo Ainz e a gente viu como que ele fez pra poder pegar, entrar na mente dela e simplesmente extrair a informação de que a Theocracia Slane foi quem controlou a mente da Shallter, tá? Eu vou explicar isso tudo um pouquinho mais a fundo pra dar um contexto pra vocês, mas a questão aqui é o que vai acontecer com a ZX agora. Melhor, surgiu inclusive um rumor que ela pode ser parente de um dos seres supremos de Nazarick. Olha que coisa engraçada, né? Porque isso faria o Ainz até poupar a vida dela, ou até mesmo fazê-la se juntar de fato a Nazarick. Então vem comigo, cara, bora conferir com detalhes cada parte dessa teoria doida que apareceu, né? A gente vai conversar um pouquinho e vamos ver se dá bom ou não dá. Vamos lá. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O que acontece é o seguinte, depois do Maré ter capturado a ZX, em primeiro lugar o Ainz e a Aura, ambos estavam terminando recentemente de saquear o tesouro, né? Que eles ficaram de saquear do Rei Elfo. Só que eles ficaram um pouco desapontados com isso, porque parecia que esse tesouro era simplesmente coisas forjadas e criadas por ele lá. Portanto, teria baixo valor para Nazarick. Mas ainda assim, considerando a força do Rei Elfo, cara, deveria haver algumas poucas joias entre todas aquelas armas lá. E durante o processo de pilhagem, o Maré de repente ligou pro Ainz e falou que tinha um inimigo forte. Forte inclusive pelos padrões desse mundo, obviamente, né? E que o Maré também falou no significado singular que Nazarick tinha, agora que basicamente parecia que eles estavam sendo ameaçados por um único inimigo. Desarmado, o Ainz pensava que quem quer que seja, desde o ataque do bombardeio, né, que ele sofreu antes mesmo daquele medo dos outros jogadores que tentaram invadir Nazarick, né, dentro do jogo de Yggdrasil ainda assim, ele começou a pensar que de fato ele sendo informado sobre esse ataque de um inimigo forte pelo Maré, cara, era algo que deixava ele meio com o pé atrás, porque ele tá, há muito tempo, desde o segundo volume da novel, inclusive, né, desde a segunda temporada, ele tá aí preocupado em não ter outro player de invadir a tumba de Nazarick. E isso lá no segundo volume, a Albedo inclusive até tinha insistido pra ele quando ele tentou se disfarçar de aventureiro Momon lá e tal, pra ele levar Narberal Gama com ele enquanto viajava escondido, porque, cara, isso era algo semelhante com algum dos piores cenários possíveis que tinham acontecido. Portanto, por causa da velocidade de movimento comparativamente lenta do Ainz, ele teve que ter sido carregado pela Aura no colo. Ela correu como se não houvesse amanhã, com uma rajada de tempestade por uma grande parte do castelo, e em vez de diminuir a velocidade nas curvas, ela inclusive pulava na parede e mudava de direção rapidão, chutando essas paredes aí, fazendo tudo para não ter que simplesmente desacelerar nem um pouco. Então assim, tanto ela quanto o Ainz conseguiram chegar no momento em que o Maré terminou de colocar a ZX para dormir, e aí foi que os três viajaram de volta com o feitiço de portão aberto às pressas para um alojamento, ou melhor dizendo, uma entrada falsa de Nazarick. No dia seguinte lá, uma das Pleiades, a Antoma, veio para escoltar o corpo da Antílide para dentro de Nazarick. Dito isso então, Maré também revelou ao Ainz que acreditava que a ZX tinha algo a ver com o ataque, né, que aconteceu com a Shallter lá na segunda temporada, já que ela poderia usar tanto o objetivo de toda a vida e a morte, quanto o Enhandjar, que eram justamente os maiores ases, que as melhores cartas debaixo da manga do Ainz. Maré também deixou bem claro que se a ZX recuperasse a sua consciência, porque ela não, nesse momento ela estava só adormecida, não estava morta nem nada, mas se ela acordasse, ela seria facilmente capaz de dominar a Neuronist Penkill. Então assim, de boa ela ia conseguir dominar o castelo, porque ela foi mandada pra lá, pra prisão de gelo de Nazarick. Embora severa fosse a ameaça do que o God King tinha agora, né, era mais forte que ele podia acordar, o Ainz e a Aura Maré fizeram o quê? Eles guardaram os equipamentos da ZX, retiraram dela, entretanto também colocaram nela equipamentos de redução de status, bem como, por exemplo, o colar de metal que o Ainz usava, né, durante o sétimo volume lá, a fim de enfraquecer ela ainda mais. Mas o fato é que o Ainz achava necessário suprimir ela com 2 guardiões de andar também, que era uma prova da sua força total. E desde que a Neuronist usasse os métodos de extração de inteligência dela, seria uma maneira mais segura ainda de nada ser destruído, ela não destruía aquele local. O Ainz então disse que ele pesquisou pessoalmente em todas as memórias da ZX, vários e vários dias, se não semanas, né, depois da captura dela, e uma vez que ele encontrou o que ele procurava, a Albedo recebeu uma ligação direto com uma voz furiosa. O Ainz estava
boladão da vida, mano. Pô, ele foi lá e ordenou para Albedo aparecer imediatamente diante dele. O Ainz estava no seu 6º andar da prisão congelada e assim que Albedo chegou, ela já ficou de joelhos lá implorando ao Ainz por perdão. Ao julgar pelo tom do Ainz, ele liberou toda a raiva dele, que inclusive a gente não tinha visto desde o 6º volume. Então o Ainz decidiu punir os 8 dedos por isso, chamando o Demiurgo também. Enquanto isso, Albedo naturalmente presumiu que ela tinha sido descoberta, cara, que os planos dela foram expostos, enquanto ela não sabia que tinha nada de errado por ali. Ela inclusive achou que tinha escorregado agora, né, caído, porra, como se fosse bosta, porque o Ainz aparentemente tinha usado a sua mente para desvendar os seus planos antes deles serem colocados em prática. Então ela implorar, né, pedir desculpas para ele realmente era a única coisa que Albedo podia fazer nessa situação. Apenas pro Ainz começar a reagir meio confuso, né, quanto ao motivo da Albedo ser tão dura consigo mesma. Então assim, ele deixou claro depois disso que ele tinha descoberto quem atacou a Shallter e controlou a mente dela lá na 2ª temporada, graças à busca na mente da Zeshir. E agora ele queria se vingar da Teocracia. Com isso, Albedo foi ordenado a colocar imediatamente todas as tropas de Nazarick em ação para mobilizar toda a tumba, cara. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os Dragon Lords aparentemente também farão algo e entrariam em ação. O destino da Zeshir ainda não está claro, mas além da Zeshir, será que a Teocracia, né, a Teocracia Slane pode, depois desses eventos que ocorreram no volume 15 e 16, sobreviver ao ataque violento das forças de Nazarick? Tem alguma esperança, né? Existe alguma esperança que depois dela sofrer esse ataque do Senhor Supremo, né, e seja condenada, ela sobreviveria ou simplesmente compartilharia do mesmo destino que o Reino Restize teve? Bem, vamos olhar para as precedências históricas, a fim de mostrar o quão ruim essa situação da Teocracia Slane tá. Inclusive a gente pode olhar lá nos volumes extras, onde o Ainz, se chamando Suzuki, portanto foi transportado para esse mundo 200 anos antes da linha do tempo canônica, né? Ele veio desse novo mundo e lá ele se tornou o amigo da Evelai e até mesmo refundou a sua guilda, mas 200 anos depois a grande tumba de Nazarick também apareceu. Só que veio sem o Ainz, ela veio para o novo mundo também, e o Ainz recebeu um relatório afirmando de que uma misteriosa forma demoníaca tinha aparecido no extremo oeste do continente e destruiu 3 nações vizinhas, o que implica que o reino, o império e a Teocracia Slane foram todos destruídos, eliminados num curto período de tempo. Grupos de busca pelo Ainz provavelmente teriam sido enviados pelo Albedo e também pelo Demiurgos para poder enfrentar uma resistência mínima, e se isso acontecesse, teria levado o Albedo e o Demiurgos a se mobilizar e lidar com as 3 nações vizinhas, né, que tinham sido atacados. E como a gente já falou, dado a óbvia disparidade de poder entre a Teocracia Slane e a Grande Tumba de Nazarick, que hoje é ainda maior, considerada Nazarick agora absorveu o Império, o Reino Restize também, e se aliar aos 50 anões, enquanto atualmente também controla o Reino Sagrado e os novos territórios demi-humanos de Arpelion, cara, era absurdo. Bem como o Estado também, que gera a Guilda dos Aventureiros lá dentro. Nesse ponto, a gente pode dizer que sim, a riqueza dos Cavaleiros da Morte, de todos os guerreiros assassinos da morte também, eles basicamente formariam um exército de mortos-vivos com pelo menos 10 ou 20 mil, né, mortos-vivos absurdamente fortes. Se a gente pudesse botar esse cenário apenas para assumir quem seria de fato completamente aniquilado, porra, sem sombra de dúvidas, seria a Teocracia. Principalmente agora, porque eles estão sem o seu God King mais poderoso, que é a Zeshir. A próxima pessoa mais forte da Teocracia é o Capitão das Escrituras Negras. Ele é o mais forte, inclusive, do que a Solution Epsilon, de acordo com a Shallter. Ela já falou isso. E, cara, eu sei que uma criança frenética dificilmente é a fonte mais confiável, mas é o Capitão das Escrituras Negras. Ele não seria o Capitão se ele não realmente fosse forte. E até tudo bem, ele poderia ser tratado como uma das convocações do Ainz. Ele podia simplesmente convocar o Doom Lord para lutar contra o Capitão. Só que qualquer Guardião de Andar conseguiria cuidar dele tranquilamente, com exceção do Victin, é claro. Qualquer outro Guardião de Andar simplesmente eliminaria sem qualquer grande esforço. Então a Teocracia estava voluntariamente se condenando. E quanto aos soldados regulares, a Teocracia dita ter os exércitos mais fortes, mas mesmo assim eles dificilmente estão no reino dos heróis. Também conhecidos como aqueles acima do nível 30, né? Os heróis são acima do nível 30, que todos os Cavaleiros da Morte, Guerreiros da Morte e assim por diante são mais poderosos do que eles, né? O que o Ainz invoca é mais poderoso do que isso. E provavelmente eles seriam apoiados pelas forças auxiliares
vivas também extraídas do Império de Bahamut, do Reino Sagrado, e que o que quer que tenha sobrevivido do Reino Restize também viria ajudar, bem como a guilda de aventureiros lideradas pelo Demiurgo e os seus apoiadores dos seus lados de Lordes Demônios e também Demônios Malignos. Portanto, as forças da Teocracia não sobreviveriam a uma semana de luta e todos os danos que seriam simplesmente tomados, né? Aquilo ali seria um território transformado numa gigantesca fazenda feliz. Tudo ia ser destruído. E a Lupus Regner, né, teve uma ideia também de transformar as nações humanas em essencialmente porcos. Também deveria ser algo considerado pelo Wise agora. Assim então, o Wise também anunciou a si mesmo que desejava vingança, mas não uma vingança comum, mas uma vingança excessiva. Numa conversa, inclusive, com o Cocteau no 8º volume, ele falou sobre isso. Ele falou que a Teocracia agora estava condenada, e a melhor resposta, no entanto, né, era o próximo conflito que estava acontecendo, apenas porque o Guardião de Chão, também conhecido como Shallter, foi controlado mentalmente, e o Wise foi forçado a lutar contra o filho do seu querido amigo Perorontino, a própria Shallter. Então, para recompensar essa morte dela, seria necessário fornecer algo que encantasse os seus guardiões de chão, e a Zexi poderia ser exatamente essa parada. Até onde nós sabemos, ela ainda está dormindo, né, desmaiada, ou sob o controle mental do Wise, e portanto, não interagiu com o Wise ou qualquer outro NPC dentro da tumba de Nazarick. Mas durante todos os volumes 15 e 16, né, em vez disso, procurou ativamente por alguém em torno da idade do Maré e da Aura, para que eles pudessem ser amigos, né, se tornar amigos de um outro elfo. E a Zexi tem pelo menos quase a mesma idade ali, inclusive o mesmo poder que a Aura e o Maré. E com essa grande tumba de Nazarick que estava cheia de fortes parceiros, talvez ela pudesse até conseguir atingir o nível 100 também e ficar no mesmo nível dos dois. O potencial de pesquisar um God King e fazer um novo God King também poderia ser algo que, novamente, o Demiurgo ficaria muito feliz em estudar, principalmente vindo da Zexi. Até porque, cara, ela disse que qualquer marido importava, não queria saber se era feio, se era bonito ou não, seria certo pra ela se fosse mais forte do que ela. Então ela talvez simplesmente se oferecesse para ter um filho com qualquer guardião de chão, sem mesmo ser solicitada ou algo do tipo, né, dado uma oportunidade para ela. E como descendente dos deuses da Teocracia, a Zexi, ela também seria capaz de potencialmente assumir o controle da Teocracia Slane em seu nome, né, por meio de infiltração, em vez de ser algo mais hostil, mais aberto, né. E o Wise disse que queria uma vingança excessiva, para que a Teocracia Slane seja morta pela infiltração, transformando os mortos-vivos tementes em deuses humanocêntricos e condenando totalmente a Teocracia, num estado onde um meio-elfo reinaria em nome do Ainzogon agora, ou então o Surshana poderia aparecer novamente, revelando que os próprios deuses, que eram considerados tão queridos pelas pessoas, né, que pelo menos em parte eram mortos-vivos, ele, por exemplo, e de sangue élfico também. Talvez seja uma maneira melhor até de lidar com a própria Teocracia, porque afinal a morte seria uma misericórdia em Nazarick, tornando todos os homens santos, todos os verdadeiros crentes em mortos-vivos, enquanto a nação se tornava uma província do reino feiticeiro, ouvindo a Neia Baraja pregar que o Ainzogon é de fato a justiça. Talvez seja um tipo mais forte de vingança que o Wise poderia inventar, talvez anunciar o casamento da Zexi, por exemplo, e os outros God Kings com humanos e heteromorfos, né, outras pessoas que não sejam só humanos. Também seria uma punição ainda maior aos olhos da Teocracia, absorvendo o legado de uma guilda rival, já que o Wise veria todos os 6 jogadores que vieram no passado, né, que criaram a Teocracia, certamente podendo ser um tipo de vingança e também depois, né, ser uma possibilidade de que o Wise interrompa os seus planos apenas para confundir ou até mesmo identificar a Zexi como um descendente meio-elfo que lembra a linhagem dos 6 grandes deuses e dos 8 reis da ganância. E aí é que a parada entra, cara. De alguma forma, essa descendência dela, quando o Wise descobrir isso, pode estar diretamente ligado à irmã de um dos seres supremos, a Yamaiko. Pois é isso mesmo que você ouviu, cara. Ela pode ser parente de um dos companheiros do Wise. Vamos entender essa história aí. A razão pela qual certamente aquele leitor, o cara entusiasmado aqui, né, porra, como eu, você, estão sempre trazendo essas teorias na internet e surgiram com essa teoria agora, é que Nazarick tem elfos entre os seus membros da guilda. O Ser Supremo e a Maiko tinham um irmão na vida real, e a sua irmã se chamava Akemi, e ela também jogou o Yggdrasil Online. Só que ela era uma personagem elfa, cara. Agora, como uma jogadora, ela era uma elfa, era humanoide, obviamente, e só teve um pé atrás para se tornar membro de Nazarick. Acontece que a Akemi não pôde se juntar à guilda de Nazarick,
mas isso não significa que ela não era uma convidada bem-vinda. A qualquer momento ela entrava em Nazarick, o que significa que ela também teria visitado o local com bastante frequência durante o seu tempo de jogo. E claro, no fim ela se juntou a uma outra guilda diferente, mas ainda assim ter uma das guildas mais famosas de matadoras de jogadores aí como amiga não era algo ruim, considerando o quão perigoso o jogo poderia ser para todos os jogadores fracos não aliados. Agora, dado o fato de que a Akemi estava na sua persona de elfa e visitava a tumba de tempos em tempos, mesmo os NPCs deveriam estar pelo menos um pouco familiarizados com a existência dela, especialmente todos aqueles que foram criados pela Yamaiko. A ajuda da Akemi, que jogava como uma Nephilim, estava exposta, e a propósito, a gente vê inclusive uma das armas dela lá, que é o Punho de Ferro da Ira, na luta do Ainz contra a Shallter. Então, colocando alguns fatos na mesa, a gente tem duas garotas conhecidas aí, tem uma também lá nos 8 Reis da Ganância. Provavelmente uma dessas aí era ela, tá? A gente pode dizer dos 6 grandes deuses que chegaram ao Novo Mundo e que e dos 8 Reis da Ganância também, ambas as duas guildas tinham pelo menos um jogador elfo confirmado, independente da teoria ou não. Então, a Zexi de alguma forma está relacionada a Akemi com toda certeza. Portanto, enquanto a Akemi é irmã da Yamaiko, também está diretamente relacionada a um dos seres supremos por sangue, tá ligado? Mas olhando para o passado da teocracia, enquanto oficialmente ela alegou que foi 100% fundado apenas por 6 jogadores humanos e todos os grandes deuses são apenas humanos e nada mais, a gente sabe que não é totalmente verdade isso, porque também existia um elfo e um jogador morto-vivo que faziam parte dos 6 grandes deuses que já foram confirmados. Então vai que um jogador elfo também procriou e disse ao filho que, já que a teocracia, né, em si tem tudo a ver com a linhagem, né, que é sempre levar a linhagem dos seus fundadores mais à frente, dos seus salvadores, pô, já que esses 6 grandes deuses ganhavam, pelo menos até onde nós sabemos, pelo próprio sangue, poder do sangue deles, poderíamos supor que a descendência deles se casou entre si, como se fosse um God King casando com um God King, basicamente. E talvez isso aí também tenha servido para aumentar as chances de a descendência despertar os seus poderes divinos, os seus filhos serem muito poderosos. Mas o fato é que a mãe da Zexi teve apenas um pouquinho de sangue élfico dentro dela. Então, dado esse período de 500 anos entre os adventos dos 6 jogadores que vieram, né, da teocracia e o nascimento da Zexi, esse poderia realmente ser o caso. No fim, a teocracia foi fundada por, entre outros, né, a irmã literal de um dos amigos do Ainz. E também poderia ser uma das únicas coisas que poderiam realmente salvar a teocracia nesse ponto, né, de uma destruição certa. Quer dizer, através de um arco de destruição de uma nação inteira. Agora, existe uma possibilidade também do Ainz finalmente encontrar pelo menos alguém que seja parente dos seus amigos. Seria algo que eu realmente queria para ele. Então, se isso for verdade, a Zexi, que se a gente for lembrar, ela não participou do ataque da Shallter, poderia inclusive se juntar a Nazarick, cara. Por que não? Lógico que não seria algo direto, tá? Mas o reino feiticeiro em geral, pô, ela seria muito bem-vinda. E a Zexi agora, sabendo que a mãe dela tinha um pouco de sangue élfico dentro dela, então ela sabia que ela tinha também. E isso explicaria por que o rei elfo ficou em cima da mãe dela muito tempo. Além de apenas o aspecto da força da mãe dela também. A segunda teoria é um pouco menos plausível, mas também é bastante interessante. Talvez a Zexi simplesmente esteja relacionada a Akemi não pela mãe dela, mas pelo pai dela, o rei elfo, que tem a linhagem de um dos 8 reis da ganância, afinal, né? Agora, a gente sabe com certeza que o rei elfo herdou seus equipamentos, seus poderes do seu pai, e Akemi era uma mulher. Então parece um pouco estranho no começo, mas cara, isso aqui é um anime, tudo é possível dentro de um anime. Pô, Maré e Aura não são trocados? Pode acontecer também. Akemi poderia simplesmente estar jogando como um personagem masculino elfo. E uma vez que ela foi jogada nesse novo mundo, a Akemi se tornou seu avatar e era homem, o que também acrescentaria tudo o que ela precisava para se tornar o rei dos elfos. Isso, lógico, é apenas uma possibilidade, aliás, mais de uma possibilidade, mas de certo modo faria com que a Zexi realmente precisasse ser mantida viva, simplesmente porque o Ainz não pode arriscar ir contra a irmã de um dos seus amigos queridos, daí a Yamaiko. Agora, depois de ouvir isso tudo, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Será que é possível realmente disso acontecer? Seria basicamente o mais próximo do Ainz chegar de um player se for assim, mas será que seria um final satisfatório para toda a galera? Me conta aí a sua opinião nos comentários pra gente poder trocar essa ideia que a gente sempre troca firme e forte. E se você curtiu essas teorias aqui, cara, e quer mais teorias aqui no canal, clica no likezão, ou então clica aqui do lado também e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde os próximos vídeos que eu vou lançar aqui. Tá com você aqui, sempre fortalecendo, sempre acompanhando, me dá uma força enorme pra continuar trazendo esse conteúdo recheado, tá? Tamo junto sempre, galera, aquele forte abraço
beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!